pessoal, Pai do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Universo Cristão. Hoje eu quero trazer para os irmãos apenas 2 versículos da Palavra de Deus que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4 e versículos de número 17 e 18. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Amém? Glória a Deus. Esse texto ele vem nos alertar acerca do juízo de Deus que virá sobre toda a terra. E ele nos exorta a estarmos em vigilância na palavra de Deus. Porque, como o próprio texto diz, já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Então, nós vemos que ninguém escapará do juízo de Deus. E a Bíblia diz na carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, muitos de vós não quereis ser mestres, sabendo que recebereis o mais duro juízo. Então nós vemos que o mais duro juízo, o mais rigoroso juízo, cairá sobre a liderança da igreja. Por isso que Pedro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos alertando. O julgamento vai começar dentro da casa de Deus e começa pelo altar. Eu costumo falar para os irmãos que o altar de Deus, o púlpito onde nós pregamos, é como se fosse ali um campo minado. Nós precisamos saber onde é que nós estamos colocando os nossos pés. Porque um vacilo que poderemos levar uma igreja inteira para o inferno e nós irmos juntamente com eles. E nós vemos que ao longo da história, Satanás tem tentado destruir a liderança da igreja. Primeiro ele tentou matar os ministros. Nós vemos aí que nos primeiros 3 séculos, a igreja sofreu 10 ferrenhas perseguições e muitos irmãos foram mortos por causa da palavra de Deus. Mas o inimigo percebeu que matando cristãos não estava funcionando o seu plano. Então ele resolveu entrar com a intelectualidade. Mude a mentalidade de um líder
aquele grupo de pessoas também vai mudar as suas maneiras de pensar. Então, o diabo está corrompendo os putos. Muitos putos não pode mais nem ser chamado de putos, porque esses líderes mundanos e ímpios, eles estão transformando o altar de Deus em circos. E quando vier o juízo de Deus, eles irão ter que pagar essa conta. Então começa em cima do altar. Depois vem os outros departamentos da casa de Deus. Ministério de louvor, círculo de oração, ministério de evangelização. Depois vem os membros. Mas todos iremos comparecer ao tribunal de Cristo e cada um será julgado conforme tiver feito por meio do corpo. E ele continua dizendo, porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus, se primeiro começa por nós. Agora olha só o que é que ele diz. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha só o que é que Deus está falando conosco. Ele está falando de pessoas que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, mas que andam em desobediência aos mandamentos de Deus. Então, ele está falando aqui, qual será o fim dessas pessoas? Glória a Deus. E no versículo de número 18, ele diz qual será o fim. Olha só o que é que ele fala no versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, preste atenção. Ele está falando aqui que só quem irá se salvar na volta do Senhor Jesus são os justos. Quem são os justos? São os que nós chamamos de santos. Pessoa justa é uma pessoa que está dotada de virtudes divinas. Uma pessoa que é extremamente obediente às leis de Deus. Esses são os justos. E sempre foram minoria. E sempre serão minorias. Lembra dos tempos de Noé? A humanidade, ela atingiu um nível de depravação tão elevado que Deus olhou para a terra e disse: eu me arrependo de ter criado o homem, e resolveu destruir toda a carne existente na terra. E no meio daquela multidão de ímpios tinha um homem chamado Noé, que era justo. Ele com toda a sua família. E Deus enviou o dilúvio. E apenas Noé com a sua família se salvou. Porque eram justos. Lembra dos dias de Ló? Ló também era um homem justo.
Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. E só escapou de lá Ló com as suas filhas. Nem a sua esposa conseguiu escapar. Porque Ló era um homem justo, temente a Deus. E na volta de Jesus, por que seria a maioria que vão subir? Sendo que a maioria está completamente corrompida e desviada do Evangelho de Deus. Ele coloca aqui 3 figuras importantes para nós analisarmos. Ele coloca o justo, que são aqueles que serão salvos. Ele coloca aqui o ímpio e o pecador. Os ímpios nós já sabemos quem são. São aquelas pessoas que odeiam a Deus. São aquelas pessoas que vivem na impiedade. Esses são os ímpios. E esses serão condenados no dia do juízo final. Mas Deus está colocando aqui o pecador. Olha só. Então você pode pensar assim, então quer dizer que ninguém vai escapar da condenação, porque todos nós somos pecadores. Sim? Quem pode levantar a voz e dizer que não tem pecado? Todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia nos fala de 2 tipos de pecador. A Bíblia fala daquele pecador que foge do pecado. Esses são o que a Bíblia chama de justos, santos. E fala daquele pecador que se atira para cima do pecado. Quanto mais ele peca, mais ele ama o pecado. É diferente. No grego, a palavra pecado é amartia. Significa errar o alvo, sair do caminho ou transgredir as leis de Deus. Então, quando nós pecamos, a primeira pessoa que nós ofendemos é a Deus nosso Senhor. O pecado, ele é uma ofensa a Deus, ele é uma transgressão das leis de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos transgredindo as leis de Deus. Nós estamos nos desviando do caminho. Então, o santo, quando ele peca, ele se arrepende amargamente do seu pecado. Porque ele não gosta do pecado, ele não ama o pecado, ele repudia o pecado. E se ele pudesse, ele não pecava. Este é o pecador que foge do pecado. É aquele tipo de pessoa que não gosta do pecado, ele tem nojo do pecado, ele odeia o pecado, ele aborrece o pecado. Mas esse pecador que Pedro está falando aqui é aquele que lá nos originais gregos a palavra é, glória a Deus, a palavra é amartolos. O que quer dizer esta palavra?
significa a pessoa que é dedicado ao pecado, ou aquele que vive na prática do pecado. Esse tipo de pecador aqui, a Bíblia define como a mesma coisa que o ímpio, com uma diferença. Esse aqui conhece a palavra de Deus. Ele está falando de cristãos que conhecem a palavra, que foram batizados nas águas, que foram participantes do reino de Deus, que foram dotados de dons espirituais, mas que abandonaram a fé, ou aqueles que nem chegaram a ser dotados de dons, mas que vivem uma vida de pecados, vivem na prática do pecado. E eles gostam de pecar, eles amam pecar, eles não conseguem imaginar suas vidas sem o pecado. Esse pecador é aquele que se atira para cima do pecado de corpo e de alma. E tem muita gente enfiados até o pescoço dentro das igrejas no pecado. Pessoas que jogaram a sujeira do pecado para debaixo do tapete. Pessoas que têm os seus pecadinhos de estimação e que não podem ser tocados. Essas pessoas, elas não amam a Jesus, elas não gostam de pregadores que pregam doutrinas. Se você colocar um culto de doutrina na igreja, quando você menos imaginar, você está sozinho dentro da igreja. Porque esse tipo de cristão não amam a Deus e não gostam de santidade. Então, quando você fala de doutrina, você vai fazer o quê? Você vai tocar nas feridas. Você vai colocar remédio naquela ferida que está aberta. Então, a pessoa que está na desobediência a Deus, ela vai repudiar o pregador que ensina a doutrina. Então, a mulher que é desobediente ao seu esposo, a mulher que é insubmissa ao seu marido, ela não vai gostar que alguém chegue lá e toque na sua ferida. Ela não gosta quando um pregador chega e diz: olha, a mulher que é insubmissa ao marido vai ficar no dia do arrebatamento. O marido que judia da mulher, que espanca a esposa, que trata a sua esposa como se ela fosse uma escrava, não escaparão da ira de Deus no dia do juízo. E a palavra de Deus diz lá na carta de Pedro, a primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, que até as orações dessas pessoas são impedidas, ou seja, a oração do homem que judia da sua esposa não passa nem do teto da igreja. Quando você diz lá em cima no púlpito que alguém que tem a coleção dos livros de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crepúsculo ou qualquer outro livro satânico em casa, tem uma biblioteca de livros de bruxaria dentro da sua casa e com eles uma carrada de demônios, ninguém gosta. É por isso que os cultos de doutrinas não vai quase ninguém. E muitas igrejas já foram até retiradas, porque se colocar, o pregador fica sozinho falando. Mas a palavra de Deus diz que quando nós não pregamos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, o povo se corrompe, porque o povo esquece da palavra. É exatamente por causa disso que tem pessoas dentro da igreja que abandonaram a sua fé.
não creem mais. Vive uma vida de aparência, uma vida completamente contrária à vontade de Deus. Então, mais uma vez eu repito, precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para o Evangelho puro e simples como ele é. Não adianta misturar o Evangelho com ideologias satânicas, com filosofias ateias, com psicologia maligna. Não adianta. O Evangelho, quando misturado com essas coisas, ele perde a essência. Ele tem que ser pregado tal como ele é, puro, simples e santo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Fique com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus.